Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai transformar esse mini corredor em um belo hall de entrada. Então para isso a gente vai começar fazendo uma limpa nele ali, ó, tirando esse coração. E então, sem mais delonga, bora começar. Então, para compor o meu hall, eu precisava escolher algumas peças. Eu até pedi dica para o Instagram, lá no nosso Instagram, e vocês me ajudaram muito. Então, eu comecei com um banco. Na verdade, isso aqui é uma namoradeira que eu tinha, só que ela já estava um pouco velhinha, então eu comecei a virar ela e a desmontar, com o intuito de trocar o estampado para que combine também com o hall, porque não adianta nada colocar algo que não combine, certo? Desparafusei aqui os assentos dela, os dois assentos, e depois de desparafusados, eu peguei eles e eu comecei a encapá-los. Então eu levei lá para fora, estiquei o tecido que eu queria, que era um tecido cinza, para combinar com a parede. Pus por cima mesmo já do tecido antigo que tinha, ele tinha até uma mancha ali, e aí foi bom porque já ficou com o estofado novo. Então eu só estiquei o tecido, cortei ele mais ou menos na largura do assento, só que para cada canto do assento deixei um espaço mais ou menos de 3 dedos. Cortei o tecido com 3 dedos a mais de cada lado para que eu conseguisse encapar direitinho. Então, depois do tecido já cortado, é só virar ao contrário a peça e com um grampeador de pressão você começar a grampear. Esse grampeador aqui já é próprio para madeira, tá? Então você grampeia de um lado o tecido, depois do outro paralelo. E então você grampeia os outros dois lados, tá? Eu fui colocando os grampos um bem do ladinho do outro, do começo até o fim, todo o tecido, tá? E a sobra do tecido eu cortei também bem rente aonde eu tinha colocado os grampos, mas não muito rente, tá? Deixei ele rente para ele não ficar com pano a mais, com tecido a mais. E ficou bem bonitinho o acabamento. Os cantinhos também eu dei uma caprichada, tirei o excesso de tecido e terminei de grampear. Depois de feito isso nas 4 partes da peça e também nas 2 peças, né? Que são 2 assentos, eu coloquei as barrinhas de ferro. Essas barras de ferro que estão nelas são para garantir que elas fiquem fixas ali, porque essa madeirinha dela aqui já está rachada, então esse ferro vai fazer com que ela aguente mais uns quilinhos a mais. Então eu coloquei as 2 barras de ferro em cada assento. Depois de tudo finalizado, agora é só voltar lá com os assentos prontos para colocar no lugar. Mas a forma que eu achei mais fácil de colocar o assento no lugar e prender ele direitinho foi colocar 2 cadeiras, cada assento em cima de uma, e depois virar a namoradeira para cima do assento, bem certinho. Aí você dá uma olhada para ver se você colocou ela no lugar, se está encaixado, se as almofadas estão nos lugares. Você olha por baixo, com a mão também dá para você sentir se a altura está legal, se ela está alinhada, tá bom? E com todos os parafusos prontos, olha só como ficou o resultado da nossa namoradeira, só trocando a capa dela, o assento, né? A capa do assento dela. Eu já achei que ficou um charme, eu já gostei logo de cara. E é ela que a gente vai colocar lá fora para dar o charme no nosso hall. Ah, e eu também decidi usar os acessórios aqui que está junto com ela aqui, tudo no hall,
eu resolvi decorar usando folhagem artificiais, mas você pode usar plantas, folhagens naturais também, tá? Tive que deixar ele abertinho, direitinho, né? Então eu coloquei nas laterais. Essas folhas maiores eu coloquei, não sei se é parreira, não lembro o nome delas, mas essas eu coloquei no meio dos biombos. Então, para você prender a sua folhagem, você pode usar aquele enforca-gato, uma cor transparente, ou você também pode usar fio de nylon transparente. Então, você pode entrelaçar também nas próprias madeiras do biombo. Você pode estar entrelaçando a folhagem, tá? Então, você vai fazer da maneira que você achar mais fácil nessa hora e espalhar do jeito que você achar mais bonito, para que também possa ficar da sua cara, do seu gosto. Outra dica legal que eu dou para ele é que se você quiser colocar vasos de flores, do que você quiser, e fica uma graça. Então já fica aí, já anota essa dica aí também, tá? Aquele vaso de flores que estava ali sem graça na sala vazia, eu levei pro nosso hall para dar um charme no hall a mais, assim. Para ele combinar também ali fora, o que eu fiz? Eu peguei algumas mantas, né? Uns pedaços de manta. Essa manta se chama manta pack. E essas mantas eu cortei a altura que eu pretendia fazer, então foi de 30 centímetros. O diâmetro do círculo que eu cortei foi de 8 polegadas. Para fazer ele também eu vou usar fio de malha. Já a manta era 30 centímetros de altura por 63 centímetros de largura, de comprimento, que dá a volta aí no círculo de 8 polegadas, tá? Então, para colar uma parte na outra, eu usei cola quente. Depois de feito isso, eu cortei fio de malha na largura de 50 centímetros. Então, teve que ser bastante fio, tá? Virei o meu balde aqui, meu vaso de pano ao contrário, que ainda não é de pano, é de manta, e fui passando a cola quente na beirada e colocando fio a fio. Um fio do lado do outro fio, todos cortados mais ou menos o mesmo tamanho, tá? 50 centímetros. Fiz isso nele todo, em todo o círculo, esse círculo branco aqui. Então, aí passando um pouquinho de cola e colocando um pouquinho, passando um pouquinho de cola, colocando um pouquinho. Isso até o final, vocês podem ouvir uma musiquinha relaxante e ir acompanhando comigo, que não tem segredo algum. Eu vou colocar também o tampão, a tampa, a finalização aqui da parte de baixo. Então, eu vou passar bastante cola e colocar o feltro aqui na parte de baixo. Depois é só virar ele ao contrário, o nosso vaso ao contrário. Eu pingo um pouquinho de cola na ponta do fio e vou passando o fio bem baixo, bem rente, aonde está todos os fios, um do lado do outro. Só que eu vou intercalando, passando um fio por baixo, um fio por cima,
Um fio por baixo, um fio por cima. Não se preocupa que eu vou colocar em uma posição melhor para que vocês consigam ver com mais nitidez, com mais qualidade como que eu estou fazendo. E nessa hora você vai também vendo qual que é a melhor forma de você estar fazendo essas tranças, tá? Porque é bem simples, é bem fácil de fazer, mas você tem que pegar o seu jeito para fazer. A forma que eu achei mais fácil de fazer, eu fui colocando um fio para cima e um fio, deixando um fio embaixo e colocando um fio na parte de cima, intercalando, sabe? Um embaixo, em cima, um embaixo, em cima, um embaixo, em cima. Depois eu fui passar um fio, que já seria do rolo, nele todo, abraçando ele, e aí eu descia todos os que estavam embaixo e subia todos os que estavam em cima, só que um de cada vez, intercalando bonitinho. Uma outra forma que eu fiz foi pegar eles e começar a descer um por um, segurando os que estavam embaixo e colocando os de baixo para cima. E nessa forma, dessas duas formas, você pode ir trançando o seu vaso de pano ou vaso de malha. Quando eu faço assim, de dar a volta nele, usar a linha que está no rolo para dar a volta nele, eu sempre dou uma pingada de cola para fixar bem. Então, a linha que está em cima vai ficar para baixo e a linha que está embaixo vai ir para cima, uma de cada vez, uma após a outra. E dessa mesma forma você vai fazendo até o final, até finalizar. Quando finalizou o meu, eu deixei ele bem rente, o final mesmo, e fui colando um por um para que não soltasse, tá? Então usei a cola quente para fixar todos. E a parte que sobrou, eu recortei, retirei dali porque não tinha um porquê, né? Deixar aquela parte ali, né? E assim, quando finalizado, eu também precisei de um pedaço de pano. Eu usei pano branco, um retalho que eu tinha, cortei mais ou menos o diâmetro que eu precisava do pano. Ele tinha 1 metro de comprimento, né? E então eu fui deixando na medida que eu precisava. E para colar no cesto, eu deixei o cesto ali de pezinho, também usando cola quente. Fui colando o tecido pro lado de fora mesmo do nosso vaso. Dei a volta inteira no vaso e então finalizei ali, né, certinho. Percebe que eu deixei passar um pouquinho a mais de tecido para que fique um acabamento legal, tá? Depois de feita essa parte, colocado o tecido dessa forma, a gente vai virar o tecido, vai colocar ele para dentro, deixando uma borda branca, que é o efeito que a gente quis dar para o vaso, tá? Então você vai medindo assim a borda para deixar mais ou menos na mesma altura de cada lado. Eu também usei pedaços de couro, mas são como se fosse uma faixa de couro, né? Então eu peguei um pedaço que eu tinha, dividi ele em 2, recortei e fiz as alças do nosso vaso. Então eu fiz com que ficasse com o mesmo tamanho, uma na outra, aproveitando o pedaço de couro que eu tinha. A alça ficou mais ou menos com 35 centímetros, tá? Cada alça. Então é só posicionar ela, ver o modo que você quer deixar ela e fixar ela da forma que você queira. Eu usei aqui também cola quente para fixar ela, tá? Da mesma forma que você faz de um lado, você faz do outro paralelo, tá? Vai ficar assim, bonitinho, perfeitinho. Eu achei que ficou um charme e eu achei muito fácil de fazer porque eu comprei até agulha para fazer o crochê e eu não me dei bem. Então assim, para mim, facilitou a minha vida. Depois que eu fiz isso, eu coloquei ele lá no ralo e eu coloquei a prantinha em cima, ou dentro, quer dizer, e ficou um charme, gente. Olha isso aqui. Era um corredor triste, sem graça, sem nada, e ficou um lindo ralo. Eu achei um charme. Fora isso, o que eu coloquei também? Eu
coloquei aquele quadro que faz tempo que eu comprei, paguei acho que menos de R$20 e coloquei no nosso hall, bem em cima da nossa namoradeira, em uma altura legal. Eu tirei como base o biombo e a arandela e ficou um charme esse cantinho. E aí, me conta aí, qual parte de casa que você gostaria de ver a gente dando um trato, dando uma reformada, dando uma repaginada? Coloca aqui nos comentários pra mim, tá bom?